A última ceia. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos de 14 a 21. Chegou o fim do ministério de Jesus aqui na terra. Eram os últimos momentos antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Durante 3 anos e meio, Jesus ensinou o povo e, em especial, os discípulos sobre o reino de Deus. Como disse outro dia, muitos, mas muitos mesmo, andaram tão perto, mas não entraram pela porta. Estes perderam a oportunidade, mesmo ouvindo os ensinos de Jesus e vendo seus milagres. Não havia muito mais o que fazer, portanto, Jesus se reúne com seus discípulos para um último ato que traria em si um simbolismo que se seguiria pelos séculos vindouros, a última ceia. O que foi essa ceia? A Páscoa era a festa que relembrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Na última noite, antes de saírem do Egito, eles sacrificaram um cordeiro por família. O cordeiro deveria ser assado e o sangue passado nas ombreiras das portas, que serviria de sinal para o anjo da morte que, vendo o sangue, passaria por cima daquela casa e iria até a próxima casa. Na casa que tivesse o sinal do sangue, haveria vida, e na casa que não tivesse o sinal do sangue, haveria morte do primogênito. Assim aconteceu em todo o Egito. O interessante é que esse sinal do sangue era um ato de fé. O hebreu que não acreditou e não fez o sinal do sangue, a morte entrou em sua casa. O egípcio que acreditou no que tinha ouvido de seus vizinhos hebreus e fez o ato de fé, ou seja, colocou o sinal do sangue nos umbrais da sua porta, a morte não entrou em sua casa. Até a casa de Faraó recebeu a visita do anjo da morte. Houve choro em todo o Egito. No meio de todo esse sofrimento, o povo hebreu saiu do Egito, quebrando assim mais de 400 anos de escravidão. Depois disso começou a jornada para a Terra Prometida e a história vai. Voltando à Páscoa, outro elemento que fez parte daquele ritual foi o pão asmo ou pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. Assim, o pão asmo se tornou um símbolo que recordava a pressa dos hebreus em partir das terras egípcias. Por isso, no livro de Deuteronômio, o pão asmo é chamado de pão de aflição. Deuteronômio 16, versículo 3. Os estudiosos também indicam que o simbolismo do pão asmo também estava relacionado à separação do povo de Deus de toda a prática pecaminosa do Egito. Seja como for, de fato, o próprio fermento passou a ser usado como um símbolo representativo da corrupção na maioria das passagens bíblicas em que ele é mencionado. Voltemos ao texto de hoje. Nesta última ceia, após Jesus realizar o tradicional ritual da Páscoa, ele iniciou um novo ato ou um novo ritual que a igreja cristã chama de Ceia do Senhor. Jesus pegou o pão comum e o partiu e disse: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O pão naquele ato representava o corpo de Jesus que seria partido na cruz do Calvário por todos os que creem nele. Mas Jesus completou dizendo: Fazei isto em memória de mim. Aqui Jesus institui a ceia do Senhor como um memorial. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Na sequência, Jesus distribui o cálice com suco de uva e compara aquele suco de uva com o seu sangue que seria derramado na cruz por todos os que creem nele. Era óbvio que os discípulos não estavam ainda entendendo o que iria acontecer, mas em breve entenderiam. Toda vez que a igreja cristã se reúne para participar da ceia do Senhor, ela está relembrando o que Jesus fez na cruz a favor de todos os que nele creem. O ato foi por todas as pessoas, mas seus efeitos só serão sentidos naqueles que creem. É o mesmo que aconteceu no Egito.
No Egito, a ordem da Páscoa foi divulgada para todos, mas só quem creu e obedeceu aos detalhes do ritual, principalmente colocando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, pôde sentir os efeitos da morte do cordeiro em substituição por seu primogênito, ou seja, a vida entrando em sua casa e não a morte. 2000 anos se passaram desde que Jesus viveu nesta terra e ensinou as pessoas a olharem para Deus e seu reino dos céus. Predisse que deveria morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prometeu que reviveria, ressuscitaria e que iria para o céu preparar lugar para todos os que nele crescem. João 14. Prometeu também que um dia voltaria e iria buscar a sua igreja para que vivesse eternamente junto com ele. Estas palavras têm se ecoado através dos séculos até nossos dias e não sabemos até quando vai, mas uma grande parcela das pessoas ainda não acredita nele e nem em seus ensinamentos. É uma pena. Não se esqueça da última parte do texto de hoje. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Mesmo entre os 12 que durante 3 anos e meio viveu o dia a dia com Jesus, tinha um que não creu. Meu irmão e minha irmã, façamos nosso melhor. Vivamos de fato tudo o que Jesus nos ensinou. Quem sabe, se dermos um exemplo verdadeiro e genuíno, outras pessoas possam, através de nosso testemunho, acreditar em Jesus. Oremos por nossos parentes e amigos para que descubram a verdade que é Jesus e assim entendam tudo o que Ele fez por nós. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.